Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 23 de setembro de 2023. Esta semana, o STF pautou a legalização do aborto. Em reação ao STF, que mais uma vez interfere em esfera legislativa, duas propostas surgiram no Senado Federal em contraponto à decisão do STF. Uma delas, o senador Rodrigo Pacheco propõe uma emenda constitucional para disciplinar a questão. A outra, proposta pelo senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, propõe um plebiscito para submeter à avaliação popular o que fazer em relação à questão da legalização do aborto no Brasil. Eu me pergunto, será que um plebiscito resolve? Há problemas por detrás de um plebiscito que talvez as pessoas que estão apoiando essa ideia desconheçam, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. Este é um canal independente e somente mantém a sua independência graças ao apoio que vocês me dão, seja pela audiência, seja pelo compartilhamento dos vídeos, seja doando pelo Pix mensal, seja clicando aí no botãozinho, seja membro na página do canal, no site do YouTube, escolhendo uma das 6 faixas de contribuição financeira mensal que o Google vai debitar periodicamente no seu cartão de crédito e repassar regularmente a mim, permitindo o planejamento da continuidade de um trabalho que eu já faço aqui há 3 anos, entregando a vocês informação e análise independente, comprometida única e exclusivamente com valores e ideias que nós compartilhamos. O mês de setembro está avançando, se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, eu vi aí nos grupos da direita no WhatsApp muita gente comemorando a ideia de um plebiscito e ela parece fazer sentido, tá? Quero deixar bem claro aqui que eu não estou necessariamente me contrapondo à ideia do plebiscito, mas é tentando levantar uma reflexão se esse de fato é o melhor caminho para lidar com a questão. Nós sabemos que a maioria da população, a esmagadora maioria da população é contra a legalização do aborto, assim como é contra a legalização das drogas. 3 pautas que a esquerda defende, além dessa, ao fim do marco temporal da terra, que o STF colocou em votação e que Rosa Weber quer ver aprovadas antes do final do seu mandato, que é logo ali à frente, agora no início de outubro. Portanto, estamos em vias de ver a legalização das drogas e do aborto ser aprovada pelo STF contra a vontade majoritária da população brasileira, assim como o STF já sepultou o marco temporal da terra. Estas questões são questões de natureza legislativa. O STF está, mais uma vez, ingerindo em seara alheia. E no caso das drogas e do aborto, gerou reações e contestações da parte do Senado. O senador Rodrigo Pacheco, quando da questão pautada sobre a legalização das drogas, se pronunciou claramente dizendo que esta era uma questão da esfera do Legislativo e não do STF, mas nada fez para se contrapor ao STF, assim como nada fez para impedir a aprovação da derrota do marco temporal da terra pelo STF, sendo que há um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados em tramitação no Senado que reforça o marco temporal da terra. Bom, o assunto aqui é a questão do aborto via plebiscito. A lógica formal sugere que, como a maioria da população é contra o aborto, que se for levada a plebiscito a decisão, nós ganharemos com certeza. E é aí que reside a minha dúvida. A questão hoje é a seguinte: nós conservadores, temos um patrimônio a zelar, que é a posição da maioria esmagadora da população brasileira contra o aborto. Será que nos interessa oferecer à esquerda a oportunidade de levar os seus argumentos à televisão e tentar convencer o povo brasileiro do contrário? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, para quem não se lembra, na campanha do referendo das armas de 2005. A posição
contra o comércio de armas legais, a posse e o porte de armas legais por cidadãos de bem, era defendida quase unanimemente pela Rede Globo, por todas as redes de televisão, todos os veículos da imprensa, todos os partidos políticos, à exceção, se não me engano, naquela época da Veja, que se posicionou editorialmente a favor da posse e porte de armas e comercialização de armas para cidadãos de bem, ou seja, legalmente. Portanto, as pesquisas de opinião, sob influência dessa avalanche midiática e do consenso praticamente existente no sistema político de que se deveria proibir a posse e porte de armas legais por cidadãos de bem, as pesquisas mostravam uma ampla vontade da população, uma aparente ampla vontade da população, coincidindo com a posição do sistema, do establishment, da mídia e das lideranças do sistema político. Se não me engano, dava uma proporção de cerca de 65%. Se a memória não me traz, chegou a sair pesquisa naquela época dizendo que 80% da sociedade brasileira era a favor da proibição do porte e posse de armas. Então, o que aconteceu nessa época é que as pessoas que eram a favor da posse, porte e comercialização de armas para cidadãos de bem não tinham voz, não tinham vez para se defender. Você sabe como acontece um referendo ou um plebiscito? É como se fosse uma campanha eleitoral sem candidato. Abre-se um espaço de campanha, constituem-se duas frentes, uma a favor, outra contra a questão que está em debate. Abre-se um horário eleitoral gratuito na televisão, no rádio, na mídia. Durante um tempo, as duas posições levam a sua propaganda ao ar e depois acontece uma votação. É o plebiscito, ou no caso das armas, era um referendo, ou seja, aprovaram e perguntaram para a população se a população queria. E a população contrariou a mídia, contrariou o sistema político e defendeu o direito à posse e porte de armas de cidadão de bem, inclusive com resultados surpreendentes que inverteram o que as pesquisas diziam. Deu aproximadamente o contrário do que a mídia, através dos institutos de pesquisa, dizia que o povo brasileiro pensava. E por que aconteceu? Bem, por dois motivos. Primeiro, do lado da campanha contra a posse e porte de armas, havia lá um monte de publicitários querendo ser os pais da vitória certa que eles imaginavam que ia ser. E para quem conhece o meio publicitário, sabe que aquilo ali é um viveiro de pavões. Então, eles não conseguiram definir uma linha clara de comunicação em defesa da proibição da posse e porte de armas e imaginavam que a direita brasileira, que as pessoas que são a favor da posse e porte de armas, viriam com uma linha daquele jornalismo de espremer e sair sangue, com propaganda sensacionalista, e não foi o que aconteceu. O publicitário Chico Santa Rita, já falecido, que era, digamos assim, o diretor da campanha pró-armamento, utilizou argumentos bem simples, como este, por exemplo, dentre outros. Ora, se o Estado não garante a minha segurança e eu tenho direito à posse e porte de armas compradas legalmente, mesmo que eu não queira uma arma hoje, pode ser que eu queira amanhã, por que eu vou abrir mão desse direito? E martelou e martelou e martelou esse argumento, e quando o povo foi às urnas, contrariou-se frontalmente aquilo que a mídia, o governo, os partidos políticos defendiam. Daí foi criado o Estatuto do Desarmamento para tentar manipular a legislação e restringir a posse e a porte de armas, já que eles não puderam proibir. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Para mostrar para vocês que o plebiscito, envolvendo uma campanha de comunicação, ele implica em riscos. Ou seja, repito, hoje a maioria esmagadora da população brasileira é contra a legalização das drogas e a legalização do aborto. Digamos que aconteça a hipótese de que a campanha contra o aborto faça uma comunicação mal feita e a comunicação a favor do aborto faça uma comunicação bem feita. Pode acontecer, nós não controlamos o debate. Nós vamos abrir um debate na opinião pública em que a esquerda vai trazer para a televisão
casos específicos de menores violentadas, vítimas de estupro, propaganda sensacionalista para defender a posição contra a vida que a esquerda defende. Será que é prudente oferecermos à esquerda este palco? Eu confesso a vocês que eu tenho sérias dúvidas. Há uma PEC, uma emenda constitucional, proposta no Senado para regular essa questão do aborto. No mínimo, para colocar na Constituição a posição que já existe na atual legislação, que restringe o aborto legal a algumas hipóteses limitadíssimas. E mesmo assim, este governo está mudando a política pública para lidar com estas questões, está flexibilizando como propõe o STF. Será que os políticos são a favor do aborto? Será que a bancada evangélica, a bancada católica, as bancadas religiosas não teriam a possibilidade de aprovar esta emenda constitucional sem precisarmos ir a plebiscito? Essa semana mesmo saiu uma matéria no jornal mostrando que a bancada da segurança pública, a bancada do agro e a bancada evangélica estão se unindo para fazerem proposições legislativas que contenham os excessos do STF, que tomem decisões no sentido de contrariar essas decisões que o STF está tomando sobre marco temporal da terra, sobre drogas e sobre o aborto, contra a vontade da maioria da população. Será que o caminho legislativo não é o mais seguro? Será até que talvez através de um decreto legislativo o Congresso Nacional não poderia regular essa questão em consonância com a vontade popular, sem corrermos o risco de oferecer à esquerda um palco privilegiado, o horário nobre da propaganda eleitoral para defender os seus argumentos? Como eu disse, eu tenho sérias dúvidas de que um plebiscito é o melhor caminho. Talvez, se nós avaliarmos que apenas por dentro do legislativo nós podemos barrar essa sanha legisladora do STF, acho mais seguro o caminho do legislativo. Mas enfim, é apenas uma opinião. Estou querendo contribuir com o debate, não é uma questão de princípio e obviamente eu estarei do lado dos conservadores nesta pauta, se a questão for a plebiscito. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. Lembre-se, o mês de setembro está avançando. Se você puder, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude esse canal a continuar existindo. Se você puder, clique aí no botãozinho Seja Membro, escolha uma das 6 faixas de contribuição financeira mensal que o Google disponibiliza a você, debita no seu cartão de crédito, garantindo a continuidade de um trabalho que eu já faço aqui há mais de 3 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente, comprometida única e exclusivamente com valores liberais, conservadores e patrióticos que nós compartilhamos. E se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.